Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Mengão briga por Bruno Mendes. Muricy provoca o Mengão. Sporting se posiciona sobre o Wesley. Pedro ganha de clube na justiça. Cebolinha de saída. Torcedores esculacham Landim. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Canal Flamenguista em Portugal é um canal português. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um do Sport, não é do Benfica, não é do Porto. É o canal do Flamenguista em Portugal. E a gente está correndo atrás dos canais oficiais dos grandes clubes portugueses. Né? Faltam aí aproximadamente 50 mil inscritos para a gente atingir o canal oficial do esporte. Então está faltando a sua inscrição para dar essa força ao nome do Flamengo, que ele seja cada vez maior aqui em Portugal. Se inscreva no canal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Notícias provenientes do exterior sobre o Flamengo, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Né? O Flamengo não joga essa semana, é estranho, né, quando o Flamengo não joga no meio de semana, infelizmente. A gente foi eliminado da Libertadores, então outros clubes farão jogos aí pela Sul-Americana e pela Libertadores, e o Flamengo estará treinando com o técnico Jorge Sampaoli. Não sei se isso é bom ou ruim. Né? O nosso próximo jogo é sábado contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, meus amigos. Mas isso não impede que a gente tenha muitas notícias aí relacionadas ao Flamengo. Primeiro, meus amigos, é o seguinte: a relação do Rodolfo Landim com a torcida do Flamengo vai de mal a pior. E aí, meus caros, o que aconteceu é o seguinte, né? Lá no meu amigo Paparazzo Rubro-Negro, o Gabriel Orfan, que é um repórter que trabalha com Paparazzo Rubro-Negro, divulgou algumas imagens, né? E em vídeo divulgado pelo jornalista Gabriel Orfan, dos canais Paparazzo Rubro-Negro, o presidente estava almoçando em restaurante na Gávea, sede do clube. E Nunes se aproxima. O eterno camisa 9 do Mengão presenteia o Landim com uma foto. O presidente faz um tímido sinal de positivo e retorna o foco à sua refeição. Nunes, que defendeu o Flamengo por 8 anos, disputou 214 jogos com manto sagrado. No total, o centroavante marcou 99 gols. Eu não sabia disso, hein? Poderia ter marcado o centésimo. Sendo que 51 deles na histórica temporada de 81. 51? O Nunes marcou 51 em 81, 51 gols? Caramba, não sabia. Além disso, conquistou 4 brasileiros, 80, 82, 80 com o gol dele decisivo, 82 com o gol decisivo dele, 83, o 83 era o Baltazar, não era o Nunes. Estranho. E 87. E o estadual de 81, além da Copa Libertadores, e o Mundial de 81, que fez 2 grandes gols ali no Mundial. Conhecido como um artilheiro das decisões, Nunes fez gols nas finais do Brasileiro de 80 a 82. No entanto, os gols das finais que mais ficaram marcados foram os 2 contra o Liverpool, né? E aí, meus amigos, o que acontece, né? Tudo bem, né? Pode ter sido ali, pode ser que ele já tivesse um contato anterior, né? Como resultado, torcedores criticaram Rodolfo Landim nas redes sociais por não tratar Nunes como um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Assim, confiram alguns comentários. Cena constrangedora, Landim nem sequer esboça um sorriso, ao menos levanta para apertar a mão e abraçar em sinal de respeito. Parecia um empregado servindo o chefe. Tenho a vaga sensação que ele se acha maior que o Nunes. Nem o dedinho do pé do Landim é maior que o Nunes. Um desrespeito com o ídolo do clube.
Uma cena lamentável, um dos jogadores mais importantes da história do clube presenteando o presidente, que parece estar cagando para o presente, principalmente para ele. Sim, o olhar dele com desprezo enquanto o Nunes estava todo animado. Parecia que o Landim era o ídolo e o Nunes um fã inconveniente. Que triste, o Landim deveria dar um abraço. Que vergonha, Nunes ídolo eterno, e por aí vai, meus amigos. E por aí vai. Né? Eu, sinceramente, assim, eu não sei qual é o contexto daquele encontro, porque é uma cena muito rápida, mas se não tiver ali uma... não dá para defender o Landim, meu amigo. Não dá para defender o Landim. Né? De novo, sensibilidade do presidente com o ser humano é uma coisa extremamente questionável. E aí, mais um capítulo dessa história muito ruim desse presidente do Flamengo. Como é muito ruim também, meus amigos, a história do Everton Cebolinha com o Flamengo. Né? Eu já cansei de falar para vocês aqui em Portugal, os benfiquistas sempre me sacaneiam aí com o esforço que o Flamengo fez para tirar o Cebolinha do Benfica. O Cebolinha foi muito mal aqui no Benfica e tem ido muito mal também no Flamengo. E aí, meus amigos, a grande verdade é que já começa a surgir rumores de uma saída do Cebolinha para outro clube, né? É notório que o desempenho não é o mesmo nos tempos do Grêmio, quando o Everton se consolidou na seleção brasileira. Agora, portais como Torcedores e Coluna do Fla destacam a situação do jogador. Nas últimas 4 partidas do mais querido, Everton Cebolinha sequer saiu do banco de reservas. A situação é totalmente contrária da época do Vitor Pereira, quando o ponta se tornou um dos principais assistentes do clube. Desta forma, uma saída no fim da temporada pode voltar a ganhar força. Nas últimas janelas, o nome de Everton Cebolinha foi ligado ao Grêmio, mas não avançou. Né? Tem aqui uma matéria perdendo espaço. Nos 18 primeiros jogos de Jorge Sampaoli à frente do Flamengo, Everton Cebolinha somou 872 minutos em campo, média de 48 minutos. Já nos últimos 15 duelos, Everton foi a campo por 246 minutos, ou seja, média de 16 minutos. Né? Nos últimos 4 jogos, Everton Cebolinha não entrou em campo. Ou seja, meus amigos, aí não dá para defender muito o Sampaoli como o Landim, mas assim, eu acho natural. Assim, infelizmente, ele não apresenta o mesmo futebol que ele, porventura, tem apresentado no passado, vestindo a camisa do Flamengo, e acho que seria excepcional que o Cebolinha pudesse deixar o Flamengo. E você, meu amigo? Escreva aí nos comentários, você gostaria da continuidade do Cebolinha ou que ele fosse negociado? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Pedro foi na justiça, cobrou clube e ganhou, hein? Mas fica calmo aí, não é contra o Flamengo, e sim contra o Fluminense. Tribunal Regional do Trabalho reforçou a condenação do Fluminense em um processo movido pelo atacante Pedro hoje no Flamengo. A decisão a qual o UOL teve acesso saiu ontem. No movimento mais recente, a Justiça reconheceu que o clube não contratou seguro para acidente de trabalho, contrariando o que diz a Lei Pelé no artigo 45. O Fluminense, assim, terá que pagar uma indenização correspondente ao seguro obrigatório. A derrota do Fluminense no processo foi mantida em segunda instância, com desembargadores da 6ª turma do TRT aceitando os embargos da declaração do atacante. Os embargos servem que o juízo esclareça alguma decisão ou se pronuncie quando houver omissão do mérito anterior. O seguro que o clube contratou à época para os jogadores envolvia morte, auxílio funeral e invalidez permanentes por acidente, mas não tinha cobertura para acidentes com afastamento temporário, como a lesão sofrida por Pedro em 2018. O Fluminense pode recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. Se isso ocorrer, os valores efetivamente a serem pagos pelo Flu serão discutidos quanto à fase da execução da dívida. Ou seja, meus amigos, o Pedro botou o Fluminense na justiça. Agora sim, depois daquele episódio ocorrido
com o soco do treinador. Quando o Pedro sair, será que ele não vai colocar o Flamengo na justiça também? Vou dizer o seguinte, meus amigos, acho que vai. Acho que vai e acho que ele tem razão de colocar. E você, meu amigo, escreva aqui nos comentários as suas opiniões. Meus amigos, surgiu ontem a notícia, né, que o Sporting aqui de Portugal tinha interesse pelo Wesley, né? Queria contratar o Wesley, lateral do Flamengo. E eu vim aqui no jornal do próprio Sporting entender um pouco mais essa situação. Diz aqui o Leolino: queríamos, mas afinal já não queremos. Empresário do jogador nega interesse do Sporting. Varandas continua a sondar o mercado. Os rumores dessa janela de transferência acabam desmentindo. Afinal, o Sporting poderá não estar interessado em um Wesley França, lateral do Flamengo. Segundo adianta, nessa segunda-feira, 21 de agosto, em exclusivo, o portal Gazeta do Urubu, onde eu sou colunista, o empresário do craque brasileiro negou ter recebido qualquer tipo de sondagem ou oferta pelo defesa. O importante é recordar que o Benfica está de olho no Canarinho, que é visto como uma promessa no Mengão. De destacar que os Leões, que é o Sporting, continuam assim a busca por um jogador para a ala direita, de modo a colmatar a saída de Pedro Porro. Sendo que Ivan Frednenka e Alessandro Zanotti estão na mira dos verdes e brancos. O Wesley, avaliado em 2,5 milhões de euros, conta com 39 jogos, somado 2 golos e uma assistência nessa temporada. Ou seja, meus amigos, a ideia aí do Sporting de Portugal querer o Wesley acaba sendo desmentida aqui pelo próprio jornal do Sporting, meus caros. E é isso aí, meus amigos. E aí, né? Acho que o Flamengo está disputando aí o Brasileirão e a Copa do Brasil, afinal, o Flamengo também não negociaria. Em falar em Copa do Brasil, meus amigos, o Muricy deu uma, diria eu assim, trouxe aí um assunto polêmico, né, para falar da Copa do Brasil, né? E aí, meus amigos, o Muricy está trabalhando no São Paulo, né? A carreira de um técnico como o Muricy é rara na atualidade. Ao todo, são 4 títulos do Campeonato Brasileiro, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Com vasta experiência, o atual dirigente do São Paulo garante que o Flamengo é favorito, principalmente em cima dos investimentos que os cariocas fizeram no elenco nos últimos anos. Entretanto, durante a entrevista para o canal do Nilson César, Muricy Ramalho ressalta o peso da camisa tricolor. Se a gente levar para o lado que hoje se leva muito, que é o financeiro, o Flamengo é favorito. Mas tem que respeitar a nossa camisa. Ela é muito pesada também. Mesmo lembrando do favoritismo do Flamengo, Muricy foi mais longe e entrou numa polêmica com o time rubro-negro. Durante a conversa, o ex-técnico do tricolor mostra dúvida sobre a marcação do pênalti que garantiu o empate entre as equipes no Brasileirão. O assunto foi amplamente discutido nas redes sociais e, apesar da explicação da CBF, o São Paulino ainda não teve certeza. Nós fizemos um jogo lá no Maracanã de igual para igual. Não ganhamos porque é difícil entender se o pênalti é de verdade. A vantagem é que o nosso time está muito bem treinado. O lado financeiro dos clubes, a diferença é gigante. A gente tem que pensar também da camisa do nosso time é muito forte também, meus amigos. Está aí o Muricy entrando em polêmica em relação ao pênalti, né, que aconteceu lá quando o Flamengo empatou na Bacia das Almas, né? O Flamengo tem conseguido resultados na Bacia das Almas, né? Contra o São Paulo, reserva um pênalti marcado ali em cima do Luiz Araújo. Mas, meus amigos, né, falando aí já de 2024, o Flamengo quer Bruno Mendes. E aí, meus amigos, o Corinthians voltou a acelerar. O Corinthians voltou a negociar a renovação de contrato com o zagueiro Bruno Mendes e termina seu vínculo com o clube paulista no final desse ano.
Apesar de não chegar nenhuma proposta da Europa, o defensor uruguaio tem ofertas do Flamengo, do Atlético Mineiro, além dos gaúchos Grêmio e Inter. A coluna apurou que a coluna do nosso amigo Samir Carvalho apurou que um dos rivais brasileiros tem uma proposta maior que a do Corinthians, que é a do Flamengo. Os paulistas tentam cobrir para, enfim, fechar o contrato com o defensor. Bruno Mendes foi contratado do Corinthians em 2019. Ele pertencia ao Montevideo Wanderers, do Uruguai, e custou cerca de 18 milhões de reais. O Timão adquiriu 70% dos direitos do jogador. Bruno Mendes ainda não é titular absoluto na zaga do Corinthians, mas atua com frequência improvisado na lateral direita. O uruguaio, aliás, barrou o Fagner no jogo mais importante da temporada, na semifinal da Copa do Brasil. Né? E aí, meus amigos, é essa aí. Né? O Bruno Mendes é um nome, sim, desejado pelo Flamengo. O Corinthians tenta correr atrás, mas esse cara aí eu acho que vai acabar jogando no Flamengo, sendo muito sincero com vocês. Acho que o Corinthians não vai ter condição nem de financeiramente poder superar a proposta do Flamengo e acho que desportivamente também para o Bruno Mendes, né? Mais um uruguaio jogando com a camisa do Flamengo. Queria saber de você, você gostaria do Bruno vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Como é muito importante você dar o like nesse vídeo, não deixa de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, a sua participação é muito importante. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.